Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 8 de outubro. O Supremo tem maioria para manter restrições a repasse de informações à ABIN. O julgamento no plenário virtual tem previsão de terminar ainda hoje. Esse é um dos destaques desta edição, você vai ver também. Procuradoria-Geral da República defende condenação de deputado Daniel Silveira por ataques a ministros do STF. Tribunal Superior Eleitoral e Universidade de São Paulo assinam convênio para pesquisa de tecnologias aplicadas ao sistema de votação. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para fixar limites para o compartilhamento de dados do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Em ação apresentada ao STF, a Rede Sustentabilidade e o PSB questionaram norma que condiciona a ato do presidente da República o fornecimento de dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Segundo os partidos, um decreto presidencial de 2020 ampliou ainda mais os poderes de requisição da agência, que, segundo as siglas, poderia requisitar dados de investigações sigilosas, sigilo fiscal, relatórios do COAF, entre outras informações sensíveis e sigilosas. Em 2020, o Supremo já havia concedido decisão cautelar no caso e agora julga o mérito do processo no plenário virtual. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou a relatora, a ministra Carmen Lúcia, para dar interpretação conforme a Constituição, a norma que criou a ABIN. Entre os pontos está que os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à agência quando for comprovado o interesse público da medida, afastando qualquer possibilidade desses dados atenderem a interesses pessoais ou privados. Toda e qualquer solicitação deverá ser ainda devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário. O julgamento que ocorre no plenário virtual deve terminar ainda na noite de hoje. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do deputado federal Daniel Silveira por causa dos ataques ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros da Corte. Nas alegações finais apresentadas em ação penal que tramita no Supremo, a PGR argumentou que o direito fundamental à liberdade de expressão não é absoluto. A Procuradoria-Geral da República defende que Daniel Silveira seja condenado pelos crimes de coação no curso do processo, definido no Código Penal por tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados, previsto na Lei de Segurança Nacional, e por incitar a prática de qualquer dos crimes previstos na mesma lei. Apesar de revogada, a Lei de Segurança Nacional é aplicável neste caso porque ainda estava em vigor quando os crimes teriam sido cometidos. As penas variam de 1 a 6 anos de prisão. Assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, o documento destaca que seria esperado que um deputado federal soubesse que, embora existam margens de tolerância conferidas pela liberdade de expressão, a proteção de opiniões e palavras fora do Congresso Nacional, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, não é absoluta quando não tem relação com o exercício da função parlamentar. O vice-procurador-geral da República ainda pediu que a defesa tenha direito ao dobro do prazo para apresentar as alegações finais na ação penal julgada na Corte, em respeito à densidade jurídica do caso. Daniel Silveira foi preso em flagrante em fevereiro, após divulgar vídeos em que atacou o STF e ameaçou ministros da Corte. Ele chegou a ter o benefício do regime domiciliar, mas voltou à prisão por desrespeitar medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o oficial de justiça condenado por corrupção vai permanecer afastado. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus que buscava a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, imposta a um oficial de justiça do estado de Minas Gerais, após ser condenado pelo crime de corrupção passiva.
Em primeira instância, ele recebeu pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 30 dias multa, além do afastamento imediato do cargo público, podendo recorrer em liberdade. A defesa impetrou habeas corpus contra a suspensão da função pública perante o Tribunal de Justiça Mineiro, mas a ordem foi denegada como forma de assegurar a ordem pública e evitar a repetição do crime. De acordo com os autos, durante as investigações desenvolvidas em operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado, em 2017, foi identificado um esquema de exigência de pagamento de propina por oficiais de justiça de Belo Horizonte, para realizarem tarefas inerentes ao cargo, como mandados de busca e apreensão, citação e penhora. No recurso apresentado ao STJ, a defesa argumentou que o afastamento da função antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é uma afronta à presunção de inocência. Ao analisar o caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que, de acordo com testemunhas, o réu utilizava o cargo público como ferramenta para a prática de crimes, recusando-se a cumprir os mandados se não houvesse o pagamento de propina. Desse modo, seu retorno à função traria o risco de reiteração da conduta. Segundo ele, tal situação impõe a aplicação da medida cautelar. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma ex-vendedora a pagar os honorários advocatícios após perda da ação. Os ministros entenderam que a justiça gratuita não afasta da condenação o pagamento de honorários. A decisão baseou-se nas mudanças promovidas pela reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 estabeleceu que a parte sucumbente, que perde a ação, é responsável pelo pagamento dos honorários. A nova regra vale tanto para as empresas quanto para os empregados. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, deferiu apenas parte das parcelas pleiteadas pela vendedora e reconheceu a sucumbência parcial com o pagamento de honorários em 5% do valor dos pedidos julgados improcedentes, mas suspendeu o pagamento por entender que a ex-empregada era beneficiária da justiça gratuita. De acordo com a sentença, o fato de a trabalhadora ter créditos de natureza alimentar a receber no processo não retira a condição de miserabilidade jurídica. O relator do recurso de revista da empresa na quarta turma do TST, ministro Ives Gandra, apontou que os parágrafos 3º e 4º do artigo 791-A da CLT, inseridos pela reforma trabalhista, responsabilizam a parte sucumbente pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que beneficiária da justiça gratuita. O ministro destacou que a hipossuficiência financeira da parte vencida é reconhecida na lei e que o pagamento da verba honorária deve ocorrer se houver em favor do beneficiário da justiça gratuita crédito em juízo capaz de suportar a despesa, o que assegura o tratamento isonômico das partes processuais. Estou entendendo que houve violação à lei, exatamente por não se aplicar o artigo que foi aprovado pela reforma trabalhista, e então estou dando provimento ao recurso de revista para reformar o acordo regional, declarar a exigibilidade dos honorários advocatícios, sucumbenciais, a serem pagos pelo reclamante, a incidir sobre o crédito constituído na ação. Esse é o meu voto. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior Eleitoral firmou convênio de cooperação técnica com a USP, a Universidade de São Paulo, para aperfeiçoar um sistema eletrônico de votação. O convênio prevê um intercâmbio de conhecimento em atividades de pesquisa e inovação. A USP também vai acompanhar de perto o teste público de segurança das urnas eletrônicas em novembro. O objetivo do convênio é aumentar a segurança e a transparência das eleições. E no próximo bloco, Justiça do Rio de Janeiro restabelece o uso obrigatório de máscaras em Duque de Caxias. Voltamos em instantes. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição.
Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal publicaram uma nota de pesar pelas 600 mil vidas perdidas pela pandemia, marca alcançada nesta sexta-feira. O tribunal se solidariza com cada família que sofre a dor da perda de uma pessoa amada para a Covid-19. A nota diz ainda que, como atores do sistema de justiça, o STJ e o Conselho seguem alertas e vigilantes na missão de oferecer respostas rápidas e seguras à cidadania brasileira em tempos de ansiedade e angústia. Por fim, a nota acrescenta que, com o avanço da vacinação e os esforços dos poderes da República e das instituições democráticas, vamos vencer a pandemia. A pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Justiça Estadual suspendeu os efeitos de um decreto do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que permitia o fim do uso de máscaras na cidade. A medida vale até que o município de Duque de Caxias apresente relatório técnico embasado em evidências científicas e em análises sobre as informações da cobertura vacinal, devendo ser apontado um razoável percentual de vacinas aplicadas, tanto na primeira dose quanto na segunda, em especial nos grupos prioritários, para justificar a não exigência das máscaras de proteção contra a Covid-19. A decisão foi da juíza Elizabeth Maria Saad, da Terceira Vara Civil de Duque de Caxias. O decreto foi publicado na última terça-feira e desobrigava o uso das máscaras em local aberto ou fechado. De acordo com o Ministério Público e a Defensoria, autores da ação, o decreto flexibilizou importante medida de prevenção contra a pandemia, sem mostrar critérios claros e transparentes. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que multa aplicada pela Anvisa não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial. O colegiado firmou entendimento no sentido de que as multas administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apesar de sua natureza não tributária, não estão sujeitas ao plano de recuperação judicial. No recurso especial analisado pela terceira turma do STJ, uma empresa, após ver indeferido o seu pedido para a inclusão de multa da Anvisa, alegou que as multas de natureza administrativa, como a aplicada pela autarquia, não possuem natureza tributária, de modo que, sendo o fato gerador anterior à data do pedido de recuperação judicial, o crédito deveria se sujeitar aos seus efeitos. Ao negar provimento ao recurso, o colegiado considerou que tanto a Lei 11.101 de 2005 quanto as normas relativas à cobrança de créditos da Fazenda Pública não fazem distinções relevantes no tocante à forma de cobrança ou execução sobre a natureza tributária ou não tributária dos créditos fiscais. Razão pela qual prevalece a interpretação de que esses valores não devem ser submetidos ao plano de recuperação. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, o fato de o artigo 187 do Código Tributário Nacional tratar apenas dos créditos tributários e não o sujeitar à recuperação não gera a conclusão imediata de que os créditos não tributários deveriam ser submetidos ao plano, sendo necessário o exame das demais normas que regulam os créditos públicos. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta a uma indústria da cidade de Amparo, em São Paulo, o pagamento de indenização por dano moral ao metalúrgico. A empresa havia sido condenada por não ter quitado as parcelas rescisórias dentro do prazo previsto. Na reclamação trabalhista, o metalúrgico disse que foi dispensado após 17 anos de serviço, mas precisou fazer um acordo porque a empresa alegou não ter condições de arcar com os custos da rescisão. O acordo previa a liberação do FGTS, das guias do seguro-desemprego e o parcelamento das verbas rescisórias. Mas, pouco tempo depois, a empresa entrou em processo de recuperação judicial e suspendeu os pagamentos. Por isso, o ex-empregado pediu indenização por dano moral no valor de R$ 5.000. O pedido foi aceito em primeiro e segundo grau. O caso chegou ao TST. O relator do recurso, o ministro Alberto Bresciani, assinalou que o atraso na quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual é fato gerador para a imputação da multa prevista no artigo 477 da CLT. Nesse sentido, o entendimento que prevalece no TST é de que o descumprimento do prazo por si só não gera o pagamento de indenização.
Ainda segundo o ministro, sob pena de banalizar o Instituto do Dano Moral, é necessário comprovar a prática do ato ilícito, do nexo de causalidade e da repercussão na vida social do trabalhador. Assim, a turma negou o pedido de indenização feito pelo metalúrgico. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região impulsou uma nova desembargadora nesta sexta-feira. É o maior tribunal regional federal do país, com jurisdição sobre 13 estados, além do Distrito Federal. É também o maior em volume de processos, cujos julgamentos não pararam mesmo com a crise sanitária instalada pela pandemia de Covid-19. Assim, a chegada de um novo membro à Corte é sempre motivo de comemoração e boas expectativas, uma vez que a análise das demandas que mexem com a vida de pessoas em diferentes esferas, dos benefícios previdenciários às causas relacionadas ao meio ambiente e terras indígenas, não pode parar. A nova desembargadora é Maura Moraes Tayer, que antes de tomar posse aqui no TRF1, era titular da Primeira Vara Civil de Goiânia. Ela é natural de Paranaúna, Goiás, e graduou-se em Direito pela Universidade Federal daquele estado em 1981. Tem especialização em Direito Civil, em Direito Processual Civil e ainda em Direito Constitucional. Maura Moraes Tayer também obteve o título de mestre em Direito Agrário pela UFG. Juíza federal de carreira, Maura ingressou na Justiça Federal em 1992. Nomeada no dia 13 de setembro pelo presidente da República, Maura Moraes Tayer foi promovida pelo critério de antiguidade e assume a vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora federal Sônia Diniz. Na cerimônia de posse virtual com a desembargadora em Goiânia, o presidente do TRF1, Ítalo Fioravante Sabo Mendes, conduziu a solenidade do plenário do tribunal e deixou uma mensagem de boas-vindas e reconhecimento da expertise jurídica da nova membro da Corte. Que este tribunal está recebendo uma grande desembargadora e que vai exercer com brilho, como sempre o fez até hoje, as funções de órgão julgador em segundo grau de jurisdição na Justiça Federal. E lhes dou, em nome desta Corte, as boas-vindas para, juntos, levarmos a Justiça Federal adiante e prestarmos a jurisdição que o brasileiro tanto precisa. O Tribunal Regional da Primeira Região, ele presta jurisdição em uma região, em uma grande região do país, regiões díspares, com realidades distintas. Compreender todas essas realidades, acredito que seja um grande desafio para qualquer juiz, e agora também como desembargador. Veja a seguir, na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos relembrar o julgamento que autorizou o Brasil a processar a Alemanha por crime cometido durante a Segunda Guerra Mundial. Voltamos já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Numa votação apertada, o Supremo Tribunal Federal decidiu um caso inédito. O direito de um grupo de descendentes de pescadores de pedir ressarcimento ao governo da Alemanha por um naufrágio no litoral do Rio de Janeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Repórter Viviane Novaes conta todos os detalhes dessa história na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. É uma história de cinema. Estamos em 1943, época da Segunda Guerra Mundial. Numa noite de lua cheia, em Arraial do Cabo, no estado do Rio, um submarino alemão ataca com tiros de canhão e metralhadora um pequeno barco de pesca chamado Shangri-La. 10 pescadores desaparecem. Entre eles, 2 parentes de seu Hércules. Perdi meu pai, José da Costa Marques, e perdi meu irmão com 17 anos, Zacarias da Costa Marques. O
Shangri-La, eles levavam material para comer, para fazer a comida deles durante os dias que eles ficavam pescando. Foi nessa que bombardearam meu pai. Pouco tempo depois do sumiço do barco, um avião da Força Aérea Brasileira abateu o submarino, sem saber da história da embarcação. A FAB resgatou alguns alemães, inclusive o capitão Hans Werner Kraus. O Tribunal Marítimo abriu uma investigação sobre o desaparecimento dos pescadores, mas o caso foi arquivado por falta de provas. As famílias das vítimas não sabiam o que havia acontecido, nem puderam enterrar os mortos. Mãe dos pescadores. Dona Nilsa tinha 3 anos quando o pai desapareceu no mar. Eu tinha vontade de conhecer o meu pai, de chamar pelo menos pai uma vez na vida. Eu vinha para a beira da praia também, eu vinha cantar também, eu vinha rezar também na igreja, esperando naquela expectativa de que eles fossem voltar. 56 anos depois da tragédia, o Tribunal Marítimo reabriu o processo a pedido de um pesquisador de naufrágios. Foi quando encontrou uma prova importante. O capitão Kraus confessou que atirou na embarcação, e por um motivo fútil. Achei que iria responder que abateu a embarcação para que os pescadores não informassem a localização do submarino. Mas o comandante disse que não, que abateu aquela embarcação, aquele pesqueiro brasileiro, e levou à morte 10 humildes pescadores para aferir como estava a mira do canhão. Um típico ato covarde de guerra. Em 2001, o Tribunal Marítimo reconheceu que o submarino alemão foi o responsável pelo naufrágio. A partir daí, os parentes dos pescadores começaram uma batalha na justiça para pedir uma reparação por danos morais e materiais. E o caso veio parar no Supremo Tribunal Federal. A sentença saiu em agosto deste ano. A Alemanha poderá ser processada pelo crime aqui no Brasil. A grande discussão era: um país pode julgar outro? A chamada imunidade de jurisdição não permitiria. Essa vedação, ela não passa por nenhuma regra escrita aqui no Brasil. Nós não temos nenhum tratado internacional, nenhuma regra interna falando disso. Isso é estabelecido por uma regra costumeira, consuetudinária, uma prática. E, basicamente, a imunidade de jurisdição é que foi relativizada no caso Shangri-La. No voto, o relator ministro Edson Fachin afirmou: um crime é um crime. A imunidade, assim, deve ceder diante de um ato atentatório aos direitos humanos. Não se trata, como visto, de uma regra absoluta. E fixou a seguinte tese: os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. O advogado dos parentes dos pescadores lembra que a decisão do Supremo terá impacto sobre processos semelhantes na justiça brasileira. O caso é de repercussão geral. Uma vez que é uma decisão de repercussão geral, ela poderá atingir possibilidades de direitos subjetivos de outros cidadãos brasileiros que tenham tido direitos humanos violados por estados estrangeiros. Agora, a defesa dos familiares pretende negociar uma indenização com o consulado alemão no Brasil. A Justiça Federal exigiu que nós quantificássemos, e nós usamos como parâmetro aquilo que foi pago para os que foram anistiados e considerados torturados pelo regime militar. Então, nós usamos esse valor como parâmetro, o que significa 5 milhões de reais por familiar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.